Fala galera, nesse vídeo eu vou te falar 8 dicas que vão te ajudar a ser aprovado no concurso mais rápido. Então são dicas aleatórias, não são dicas tradicionais, então esquece tudo aquilo que você costuma ver em todos os vídeos, porque o que eu vou falar aqui pode ser inédito e pode fazer toda a diferença na sua preparação. Então para tudo que você está fazendo e presta atenção no que eu vou te falar. Sem demora, vamos começar o nosso vídeo. Primeira dica aleatória que vai te ajudar a passar no concurso mais rápido é a proporção entre o tempo que você deve gastar com teoria e o tempo que você deve gastar com a prática é de 70 a 30. Mas ao contrário do que muita gente faz, você vai gastar 70% do tempo com a prática e 30% com a teoria. Eu vou te explicar por que que isso funciona. O nosso cérebro ele tem muito mais facilidade de absorver conteúdos quando a gente usa metodologias chamadas de ativas, que são aquelas metodologias que exigem esforço cognitivo do nosso cérebro. Então, tudo aquilo que faz você pensar, que você precisa raciocinar para fazer, você está tendo uma metodologia ativa de estudo. Ao passo que, quanto você está simplesmente absorvendo conteúdo, lendo ou fazendo alguma coisa chamada de passiva, você está na chamada metodologia passiva. Então, videoaulas, PDFs e todas essas outras formas tradicionais de estudar são metodologias passivas. Ao passo que todas aquelas outras metodologias, como metodologia de Feynman, questões e outras coisas que fazem o seu cérebro buscar informação antes, são metodologias ativas. Então, qual é a proporção que você tem que fazer? 30% com metodologias passivas, que é aquela teoria bruta mesmo de PDF, videoaula, e 70% com metodologias ativas, que são as questões. Você pode fazer outras metodologias ativas? Pode. Você pode fazer, por exemplo, flashcards, que também vão te ajudar muito mais a absorver a matéria. E você também pode fazer outras metodologias passivas nesses 30%, como, por exemplo, ler um livro ou alguma coisa nesse sentido. A minha dica é, você não precisa necessariamente diminuir o tempo que você gasta com as metodologias passivas. Você pode simplesmente aumentar o tempo que você gasta com as metodologias ativas. É lógico que se você tiver uma quantidade limitada de tempo, você vai precisar fazer o regramento para saber exatamente quanto tempo você tem que gastar com cada coisa, mas a proporção é mais ou menos essa de 30 a 70. Algumas matérias vão variar, como matemática, que vão exigir mais uma parte prática, e outras mais, essa é a regra que você tem que levar. O tempo de teoria tem que ser 30 e o tempo de prática 70. A segunda dica aleatória que a gente tem que vai ajudar você a passar no concurso mais rápido é que você não deve escolher um cargo, nem um concurso específico, mas sim uma carreira específica. Como assim? Ao invés de focar todas as suas energias, por exemplo, nos concursos que estão saindo de Banco do Brasil, PF administrativo, foque nas carreiras relacionadas a esse concurso. Por exemplo, concurso da PF administrativa é uma carreira administrativa. Então você tem que focar na carreira administrativa, porque você vai ter possibilidade de fazer todas as outras provas relacionadas. Vamos supor, por exemplo, que você não passe na PF administrativa. O que você faz depois? Vai esperar o próximo concurso da PF? É lógico que não. Pode ser que ele demore anos até sair. Mas você pode sim ir fazendo concursos de outras carreiras administrativas, aproveitando aquelas matérias tradicionais de administração, direito administrativo, constitucional e todas aquelas outras que você já sabe. Então não foque em um cargo específico e sim numa carreira específica. Terceira dica, e essa é muito importante, muita gente negligencia, é que você deve fazer as revisões periódicas, mas não só isso. A revisão mais importante é a primeira revisão, e a primeira revisão deve ser feita em até 30 minutos depois que você estuda. Ou seja, terminou de ler aquele PDF, ou então terminou de assistir aquela videoaula, você precisa imediatamente fazer a revisão. Por quê? Porque é onde a curva do esquecimento é a mais acentuada. Se você não faz essa revisão imediata, que é a que as pessoas mais negligenciam, você perde praticamente 70% de tudo que você estudou. Então você teria que estudar praticamente tudo de novo no outro dia, e você iria perder tempo. Então qual é a manha? Terminou de ler aquele PDF, terminou de assistir aquela videoaula, faça as questões relacionadas. Geralmente os cursos já vêm com essas questões logo em seguida, então você já tem isso facilitado. Mas você pode ali abrir um site de questões, ou então fazer os seus próprios flashcards, ou ler um resumo que você tem em mãos para você fazer essa revisão e não perder nenhuma informação, que ela é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Quarta dica, e essa dica também é muito importante, é que você não precisa se preparar com 1 ano, 2 anos de antecedência para fazer uma prova. Se você fizer o cálculo e você perceber, você vai ver que as provas de concurso são feitas para que você se prepare exatamente no tempo da publicação do edital. Só que alguns cargos são para concurseiros mais experientes e outros para concurseiros menos experientes. Então você que está começando agora, você tem que pegar um cargo inicial. Que cargo é esse?
sei lá, um cargo de natureza de ensino médio, ou algum cargo da área administrativa que tem menos matérias, não sei. Você vai ler o seu edital e você vai ver o tamanho que a sua perna pode andar. E aí, quando você tiver esse edital em mãos, você tem que ter em mente o seguinte: você não vai ler 4.000 páginas de PDF até o dia da prova. Se você for pegar um PDF tradicional desses cursos, você vai ver que você vai ter uma média de 50 páginas, mais ou menos, para cada um dos temas, para cada uma das matérias. E se você tiver uma média de 80, 70 matérias, mais ou menos, ao final você terá que ler praticamente 3.500 páginas, 4.000 páginas, o que é muita coisa. Só para você ter um parâmetro de comparação, a Bíblia tem 1.500 páginas. E eu imagino que você ainda não deva ter lido a Bíblia. Se você não leu a Bíblia, você não vai ler 4.000 páginas em 3 meses ali, rapidão, para fazer uma prova. E o pior, mesmo que você consiga ler todas essas páginas, você não vai se lembrar daquela informação. Porque, como eu disse para vocês, o conhecimento não é linear e o conhecimento ele é construído a partir de uma junção de metodologias ativas e também passivas. Quinta dica, que também é muito importante, você não precisa gastar dinheiro com cursinho para ser aprovado em concurso público. Você acha todos os materiais que você precisa de graça na internet. Inclusive, o YouTube é uma ótima plataforma para você estudar de graça. É só você filtrar exatamente qual é o tema e qual é o assunto que você precisa estudar para você ir fazendo um conglomerado de vídeos para você aprender. É lógico que pagar vai te dar várias facilidades que você não vai ter com o estudo gratuito. Você vai ter uma economia de tempo muito grande, porque tudo já vai estar condensado num lugar. E além disso, você também vai ter uma qualidade diferente no ensino. Todas essas aulas que você vê no YouTube são pequenos fragmentos de alguns outros professores que colocaram essas aulas aqui. Você nunca vai achar nada completo aqui no YouTube. Então, além de ter a dificuldade de juntar todas essas informações, você também corre o risco de pegar alguma coisa desatualizada. Então, a minha dica é, se você quiser passar num concurso mais rápido, tira o escorpião do bolso e invista nos seus estudos, porque faz toda a diferença. Agora, se o tempo para você não é tão importante e você não tem o dinheiro para fazer um investimento, você consegue sim, fazendo esse garimpo, estudar de graça com os materiais que você encontra na internet. Sexta dica, concurso público não é loteria, mas com certeza a sorte influencia no seu resultado. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que você tenha a maior preparação do mundo, se prepare adequadamente, chegue no dia da prova, passe mal, esqueça de alguma informação, se confunda na hora de marcar alguma alternativa e não consiga a sua aprovação. E pode ser também que você não faça uma preparação tão boa assim, chegue no dia da prova e caia exatamente aquilo que você estudou. Existem alguns fatores que são imponderáveis, e aí você precisa saber que a sorte vai influenciar no seu resultado. Às vezes você foi super bem, mas teve um cara que foi muito melhor e tirou tua vaga. Ou então, às vezes, você foi mal, mas teve um cara que foi pior e você conseguiu entrar. A sorte, o fator imponderável, influencia. E só para finalizar esse tópico da sorte, como que a gente dribla essa sorte? Ou seja, como que a gente aumenta a nossa possibilidade de ser aprovado? Existem duas coisas que você pode fazer. A primeira dessas coisas é você fazer mais provas de concurso. Por isso que eu falei para você escolher uma carreira. Fazendo mais provas, você tem mais chance de ser aquele dia que você vai acertar tudo e que você vai conseguir ser aprovado. Então, essa é a primeira coisa que você pode fazer. E a segunda é estudar mais. Quanto mais você estudar, menor é a chance de cair alguma coisa que você não sabe. Ao passo que, sabendo tudo, você vai conseguir ser aprovado. Eu não defendo que você precisa saber tudo para ser aprovado. Mas é lógico, se você for um dicionário ambulante, você vai conseguir a sua vaga, seja em um concurso ou em outro. E a última dica para finalizar esse vídeo é que existe um perfil aqui no YouTube que, além de dicas, dá aulas gratuitas e várias outras coisas que também vão ajudar na sua aprovação. E esse perfil é esse, você já está nele, é só curtir o vídeo, se inscrever e deixar um comentário aqui para incentivar o nosso trabalho. Muito obrigado, galera, e até o nosso próximo vídeo.